visto corrente elétrica e visto também a lei de Ohm, vamos ver agora a associação de resistores. Lembrando a vocês, o que é que um resistor faz? Qual é a função, qual é a ideia de termos um resistor, de trabalhar com eles? Os resistores são dispositivos que controlam a passagem da corrente. Aquilo que eu falei para você, quando uma resistência é muito grande, ele não deixa passar muita corrente. Quando a resistência é pequena, ele deixa passar muita corrente. Então veja como os resistores podem ser associados. Veja bem, nós temos aqui resistores em série. Depois, nós temos resistores em paralelo e temos algumas observações a fazer a respeito deles. Primeiro, resistores em série. O que é um série? O que é que significa série? Série significa um seriado. Um seriado da seguinte maneira, ó, aqui eu tenho dois pincéis. Como é que seria um seriado? Eu pegar, por exemplo, esse pincel, ele, por exemplo, começa nesse ponto, termina nesse ponto. Assim, por exemplo, como esse começa aqui e termina aqui. Se eu colocar desse jeito, eu estou colocando os dois o quê? Em série. Ou seja, assim que um termina, começa o outro. Quando o outro termina, começa outro. O outro termina, começa outro. Isto é que seria um seriado. É como uma novela. Uma novela, quando você assiste uma novela na televisão, você vê o quê? É um seriado. Significa o quê? No capítulo que termina hoje, continua amanhã. Então esse aqui, tem um resistor. Assim que ele termina, pá, começa outro. Assim que o outro termina, começa outro. Nós teremos o seriado. Pessoal, o seriado, tudo bem. E o paralelo, como é que é? O paralelo seria uma situação mais ou menos assim, tá bom? Aqui é uma situação em paralelo no qual os dois estão começando juntos e os dois estão terminando juntos. Tá legal? É como você, por exemplo, imaginar um programa de televisão num canal, outro programa de televisão no outro canal, no qual você tem o quê? Você tem a opção ou assiste e não assiste no outro. Então compra duas televisões. Então, se assistindo e não assistindo no outro, existe o quê? Um seriado. Por quê? Porque os dois estão para você na mesma situação. Acompanhe aqui o circuito em série. Veja, aqui no circuito em série que eu coloquei para você, nós temos aqui uma bateriazinha, né? Uma bateria, vamos colocar aqui é o polo positivo da bateria, aqui é o polo negativo para ficar legal, bateriazinha de carro, tá muito bom. Aí nós temos aqui duas lâmpadas, mas professor, lâmpada é resistor? Claro, lâmpada é resistor, tudo está relacionado com a resistência elétrica. Uma lâmpada é uma resistência, um rádio é uma resistência, uma televisão, tudo é resistor. Então tá bom. Aí como é que é? Você já notou? Eu queria que você olhasse bem aqui essa parte aqui, como é que funciona. Olha, nessa parte aqui você vê, tem esse setor aqui da lâmpada e tem essa parte aqui em volta, onde existe a rosca, né? Então você note o seguinte, aqui dentro, deixa eu colocar para você, tem uma espécie de filamento que é mais ou menos isso. Uma parte do filamento é ligado na parte rosqueada e a outra partezinha é ligada aqui embaixo, para que completemos a história da lâmpada. Então veja, aí você vai ter o seguinte, daqui vai sair uma corrente. Aí a corrente, eu acompanho aqui direitinho, a corrente vai por aqui, a corrente chega aqui, aí acompanha agora bem direitinho a ponta do pincel. A corrente chega aqui, vai, passa por esse filamento, retorna aqui, daqui ela vai para cá, chega nesse ponto, vai lá para o filamento, retorna a este ponto, vem para cá e chega ao polo negativo. Vocês viram que ela fez um turismo completo, ou seja, a corrente saiu desse terminal positivo aqui da bateria, percorreu uma lâmpada, depois percorreu a outra lâmpada e chegou ao polo negativo. Então, o que é que significa? Significa que as duas lâmpadas, com isso, as duas lâmpadas acenderão. Tá aqui, ó. Acesinha, uma beleza, pronto, elas estão acesas. Aí você diz o seguinte, professor, e se uma lâmpada dessa queimar? É porque a corrente que passa por uma é a mesma corrente que passa pela outra. Se uma lâmpada dessa queimar, ou esta, tanto faz, o que é que vai acontecer? Interrompeu a passagem da corrente. É a mesma coisa de você pegar esse fio bem aqui e cortar. Ou cortar bem aqui, ou cortar aqui, ou cortar em qualquer lugar. Você sabe que numa ligação elétrica, se você tiver um fiozinho que seja cortado, toda a instalação elétrica ligada àquele fio, ela vai desabar. Então,
a situação do resistor em série é bem peculiar. A corrente que passa por um é aproveitada e passa pelo outro. Daí eu coloquei aqui embaixo para você o seguinte, é a mesma corrente. Mas professor, se as lâmpadas forem iguais, mesma corrente. Se as lâmpadas forem diferentes, mesma corrente. Se elas forem muito diferentes, mesma corrente. Você viu que não tem jeito, né? Na ligação em série, obrigatoriamente a corrente, a intensidade de corrente é a mesma para eles. É tanto que se um queimar, o que acontece? O outro não vai queimar, mas vai deixar de receber corrente, vai apagar. Então eu coloquei aqui para vocês essa situação, veja bem, olha só. E como você tem a mesma corrente passando por eles, eu quero acrescentar que no lugar das duas lâmpadas, você pode colocar uma só. Agora essa uma só, que é equivalente, né, RE, significa resistência equivalente. Você vai pegar o valor de uma e somar com o valor da outra. Veja agora o resistor em paralelo, a associação em paralelo, como é que nós vamos trabalhar? Bom, eu não coloquei lâmpada para ficar mais fácil o seu acompanhamento. Eu coloquei aqui um dispositivozinho, isso aqui é uma resistência. Pronto, é uma resistênciazinha. Essa resistência pode ser um aparelho, pode ser um rádio, pode ser um ferro elétrico, ou pode ser mesmo um fio elétrico, não tem problema não. Aí veja só, aquela situação que eu lhe falei, ó. Essa resistência começa aqui, esta de baixo começa aqui. Portanto, elas começam juntas. Aqui, essa resistência R1 termina aqui, a resistência R2 termina aqui também. Ou seja, no circuito em paralelo, os dois resistores começam no mesmo ponto e os dois resistores terminam no mesmo ponto. É uma situação paralela. Uma situação paralela entre eles, ou seja, eles começam na mesma posição e terminam na mesma posição. Professor, e aí, como é que vai ser? A corrente é a mesma? Claro que não. Claro que a corrente não é a mesma. Acompanha aqui como é a corrente. Aqui está o polo positivo e aqui o negativo da bateria. Qual é a missão da nossa amiga corrente? Sair do positivo, dar a volta e retornar ao negativo. Então vamos lá. A corrente vai sair daqui do positivo, lá vai a corrente vai passando, a corrente chegou aqui. Quando chega bem aqui, o que acontece? Ela encontra dois caminhos. Então ela vai se dividir uma parte para cá, uma parte para cá. Aí quer dizer que cada um recebe um pedaço da corrente, né? Exatamente. Professor, a corrente que vai para um e vai para outro, elas são iguais? Depende. Se o resistor R1 for igual ao R2, a corrente se divide em partes iguais. Mas se o resistor R1 for maior, o resistor R2 menor, se eles tiverem valores diferentes, ela vai se dividir proporcionalmente, de maneira inversa, aos resistores. Quer dizer o quê? Que aquele resistor maior receberá uma corrente menor. Aquele resistor menor receberá uma corrente maior. E aí o que acontece? Olha, a corrente 1 aqui se junta com a corrente 2 e retorna a mesma corrente que saiu. Aí não vai gastar corrente no caminho não? Não. Ele vai gastar energia, mas a corrente que sai, você pode imaginar a corrente como sendo o quê? Como sendo aquilo que transporta a energia elétrica. A corrente que sai é a mesma corrente que chega. Agora veja só, se eu tiver uma bateria de 12 volts, olha aqui uma coisa interessante, acompanhe o pincel, olha lá. Esse resistor de cima, olha, acompanha, está ligado no polo positivo da bateria de 12 volts. O outro lado do R1, está ligado ao polo negativo. Aí quer dizer que o R1 está ligado direto na bateria? Tá. Então esse R1 já pode dizer, viu? Ele recebe os 12 volts da bateria. Professor, o R2 também, né? Também. Esse R2 aqui, ó, tá ligado ao polo positivo. Acompanha o pincel. E esse lado de cá está ligado ao polo negativo. Então esse de baixo também recebe 12 volts? Recebe. Daí eu coloquei neste quadro aqui o seguinte, que na ligação em paralelo, todos os resistores estão sujeitos à mesma DDP. Outro detalhe, a corrente se divide, mesma DDP, a corrente se divide. E caso você deseje determinar a resistência equivalente, você pega 1 sobre RE igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2.
Mas, professor, essa fórmula é muito complicada. É, mas eu tenho uma fórmulazinha legal para você, ó. Em paralelo, só serve para o paralelo, viu? Se você tiver olha lá, 2 resistores. Para o caso de 2 resistores, 3 não, 4 não, só 2 resistores. Você quer calcular a resistência equivalente bem ligeirinho? Não precisa usar essa fórmula não. Eu lhe dou uma dica bem mais rápida. Você quer calcular a resistência equivalente, você pega o produto R1 vezes R2 e divide pela soma R1 mais R2. Mas, professor, repita aí, só vale para 2, Só. E se eu tiver 3? Não dá não? Dá não. E aí como é que eu posso fazer? Não, você faz o seguinte, você pega, por exemplo, se tiver 3, você pega 2 e o resultado faz a mesma fórmula lá com o terceiro. E aí nós vamos dar uma olhadinha no nosso exercício. E agora vamos ver aqui um exercício para a gente concretizar esse assunto que nós chegamos a ver. Então, olha lá. O exercício que nós temos sobre o assunto, ele diz o seguinte. Quando 2 resistores R1 e R2, eles são ligados em série, quando eles são ligados em série, a resistência equivalente vale isso aí, ó, 63 ohm. E quando eles são ligados em paralelo, a resistência equivalente é quanto, hein? Tá aqui, ó, é 1/3 de R1. Calcule o valor dos resistores. Essa questão é uma questão que já foi alvo de uma prova de vestibular, e uma prova até recente. Então vamos ver como é que funciona, né? Eu vou colocar ao lado o esquema para você acompanhar comigo. Então veja aqui ao lado como é que vai funcionar o esquema desse negócio. Veja bem, eu tenho o seguinte, 2 resistores, pronto, vou colocar aqui, tá aqui, R1 e quem é outro? R2. São 2 resistores. Aí ele me diz o seguinte, quando eles são ligados em série, pronto, quando eles são ligados em série, ele fala o que mesmo? Que a resistência equivalente é igual a 63 ohms. Este ohms aí é a unidade de resistência elétrica. Quando eles são ligados em paralelo, aí ele diz o quê? Que a resistência equivalente é quanto mesmo? A resistência equivalente é 1/3. 1/3 de R1. 1/3 de R1, R1 dividido por 3. É 1/3 de R1, R1 dividido por 3, está muito bom? Então vamos ver aqui, né? Em série, vocês estão lembrados como é? Soma. Então, já que eles estão ligados em série, o que é que a gente faz? Soma. Então, R1 mais R2 é igual a 63. Quando eles estão em paralelo, como é que a gente faz? Professor, tem que aplicar aquela fórmula grande? Não. Você aplica o quê? Ora, você aplica o produto pela soma. Eles estando em paralelo, aí então a resistência equivalente, quem é? Produto pela soma. Isso aqui ele disse que é quanto? R1 sobre 3, né? R1 sobre 3. Pessoal, veja com que facilidade nós vamos trabalhar. Veja a facilidade do nosso trabalho. Olha só. Quem é este R1 mais o R2? Quem é? É só você olhar para cima. O R1 mais o R2 é igual a quanto? É igual a 63. Então, ainda faço um negócio. Ainda corto o R1 de um lado com o R1 do outro. Deixa eu ver aqui quem foi que ficou. Aqui, ó, do lado de cima ficou o R2. É, porque eu cortei o R1 com o outro lá. Aqui embaixo, R1 mais R2, que eu boto quanto? 63. Isso aqui é igual a quanto? A 1/3 só. Então, eu tenho, ó, que o R2 é igual a quanto? É igual a 63 dividido por 3. E 63 dividido por 3 é igual a quanto? É igual a 21. Já achei o valor do primeiro. O valor do outro é ligeiro demais. O valor do outro, do R1, quanto é? 42, que é a soma deles. A soma deles, né, para dar 63. Se um é 21, o outro vai ser quanto? 42. Então, respostas da questão. O resistor R1 vale 42 ohms. O resistor R2 vale 21 ohms. E com isso, nós concluímos essa parte. Lembrando a vocês, nós vimos associação de resistores em série, associação de resistores em paralelo. Em série é mesma corrente. Em paralelo, mesma DDP. Em série, a equivalente R1 mais R2 é a soma. Em paralelo, é a fórmulazinha dos inversos. Mas se tiver só 2, pega o produto pela soma. E com isso, concluímos mais uma aula.